O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem sentar um pouquinho. Eu quero meditar sobre São José em 3 aspectos. Eu até tinha pegado aqui o texto do Papa para comentar, mas eu acho que o texto do Papa já está bem comentado, né? Em diversos meios, em diversos canais estão, né, hoje falando do texto do Papa. Eu queria meditar e pensar um pouquinho com vocês, São José, a partir de 3 perspectivas, que confesso que faz pouco tempo que eu descobri isso e essas características em José. Para ser bem preciso, essa semana. Um primeiro momento, a gente olhando os textos do Evangelho, a gente não vê José falar. Quando que José fala? Quais são as palavras que José disse? Se a gente olhar os evangelhos, tanto Mateus e Lucas, que contam um pouquinho da infância de Jesus, a gente não vai encontrar José falando. Não tem nenhum texto nos evangelhos que a gente encontre José falando. Com todo respeito, até cheguei a pensar que ele fosse mudo, que ele não falasse. Mas o silêncio de José, não é porque ele era mudo, mas o silêncio de José é um silêncio de, primeiro, de espanto, porque pelo mistério, pela vontade de Deus, pela providência divina, José tornou-se pai de Jesus, pai do Salvador da humanidade. Então, só de pensar no tamanho deste mistério e em tudo que isso significa, já deixaria qualquer um sem palavras. Então, José vai, aos poucos ele vai tomando consciência desse mistério. E aí, depois, se a gente observa a vida de Jesus, em alguns momentos onde Jesus precisa ter com os discípulos, com os fariseus, com os sumos sacerdotes, alguma posição mais firme, eu fico pensando, com certeza, esta firmeza de Jesus
em responder a algumas provocações, com toda certeza recebeu de José. Então, se nós não ouvimos José falar, é porque ele ensinou no silêncio do seu coração de pai como Jesus deveria se comportar como ser humano. Por outro lado, este silêncio de José é também uma vida de oração e uma vida contemplativa. Uma vida contemplativa. Um silêncio de oração e uma vida contemplativa. Porque visto que todos os outros homens, e também nós, no nosso tempo, nos distraímos com muita facilidade quando falamos. E normalmente falamos demais, né? Então, uma vida contemplativa e uma vida entregue à oração. Uma vida contemplativa entregue à oração. E experimentando cada dia de novo, a presença de Deus. Por isso, José, ele participa do mistério da encarnação, de uma forma tão estupenda. No mistério da salvação. Então, é de fato algo que nos faz pensar, observar José, observar as atitudes de José e também aprender com o silêncio de José, para que nós possamos aprender sobre Deus. Porque José, no seu silêncio, ele ensina muito sobre Deus. Então, esse primeiro ponto. O segundo ponto é um comentário. Eu li o texto da homilia do nosso bispo hoje sobre São José. Ele começa a homilia dele citando um artigo de uma pessoa, que acredito ser uma professora, falando que os nossos pais, os pais da nossa geração, nos tiraram o que de melhor nós tínhamos, que era a nossa liberdade, mais ou menos assim. E que por influência dos nossos pais, porque nossos pais, diz o artigo, tiveram dificuldades de educar os seus filhos, é que hoje nós somos do jeito que somos. E aí o Dom Júlio, ele decide comentar este artigo, falando da necessidade que nós temos hoje em dia da figura paterna. E eu achei muito bonito, porque ele faz esse contraponto, dizendo que a sociedade está hoje do jeito que está, é justamente pela ausência de uma figura paterna. Em muitas situações difíceis, em muitas enfermidades do nosso tempo, enfermidade das pessoas que hoje está se espalhando, enfermidade no termo mais profundo da palavra, é justamente por conta da ausência de uma paternidade. É por conta de que nós estamos vivendo como se nós não tivéssemos pai. E aí, Dom Júlio cita e reafirma, dizendo que a ausência desta firmeza de pai na educação e na formação das pessoas forma pessoas moralmente mal educadas. E aí ele cita, reafirmando a necessidade da gente buscar em José também esta figura paterna. Porque
do mesmo jeito que José foi pai de Jesus e foi fundamental na formação humana de Jesus, a paternidade de José sobre nós é também fundamental. Uma paternidade, diz o artigo de Dom Júlio, uma paternidade espiritual. Visto que o mundo, a sociedade e o momento que nós estamos vivendo apresenta tão necessariamente a necessidade da figura de um pai, nós podemos encontrar, Deus nos deu esta figura de um pai espiritual, e por que não dizer também de um pai com características humanas, na pessoa de José. E infelizmente, na nossa devoção, nós cristãos, e sobretudo nós cristãos católicos, a nossa devoção para com São José é uma devoção ainda muito limitada. A gente facilmente tem devoção, à Virgem Maria, sei lá, Santa Rita, Santo Antônio, Santo Expedito, e assim por diante, tantos outros santos. E são muito poucas as pessoas que eu conheço conversando e que já me disseram que são devotas de São José. Então nós precisamos dessa devoção a São José, não só como um modelo de santidade, mas como uma figura de um pai espiritual. De alguém que conhece o caminho, de alguém que conhece Deus, de alguém que sabe tudo sobre Deus e sabe tudo sobre Jesus e que pode nos ensinar. Então nós precisamos vivenciar em nosso coração esse espírito filial e buscarmos em José um pai. E termos em nós a mesma firmeza, termos em nós a mesma coragem que teve São José. Porque se você observar, como é que Deus orientou José nas coisas que ele deveria fazer? Por meio de sonhos. Foram 4 sonhos que foram significativos na vida de José. Deus orientou ele por meio dos sonhos. Então pense na sensibilidade, na intimidade, no amor de coração de José para com Deus, a ponto de se deixar conduzir pelo sonho. Então só por isso nós já temos motivo de sobra para termos José como nosso pai. Também como nosso guia espiritual, como nosso modelo de oração. Para todos os cristãos, para todos os discípulos de Jesus. E, sobretudo, para os homens. Sobretudo para os homens. Então, se nós buscarmos imitar José e viver a profundidade da intimidade que ele viveu com Deus, certamente que eu serei um bom padre, certamente que você será um bom pai, certamente que você será um bom esposo, seguindo o exemplo de José. E também nos levará para Deus, também nos levará, nos apontará o caminho que nós devemos seguir. Então, esta firmeza de pai que nós precisamos buscar, redescobrir em José. E o terceiro, sobre o que nós ouvimos no Evangelho. Uma única frase no versículo 20 do capítulo 1 do Evangelho de Mateus, que diz assim: enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. Ele disse: José, filho de Davi. Filho de Davi. Esta referência é fundamental. Não temas, não tenha medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. É impressionante por quê? Porque
a origem carnal de Jesus não é da descendência da Virgem Maria. Se você observar a genealogia de Maria, nós não temos, né, nós só sabemos que ela era filha de Ana e de Joaquim. Não temos muitas informações sobre os pais da Virgem Maria. Mas o anjo dizer para José que ele é descendente de Davi, nós temos uma genealogia concreta. A gente pode observar na própria genealogia de Mateus, sabe? Aqueles nomes que aparecem lá, aquelas 14 gerações e tantos nomes que aparecem, vai voltando, vem vindo, vai passar justamente na descendência de Davi. José é, então, descendente direto de Davi. Na árvore genealógica de José, você vai encontrar Davi. E é justamente nesta realidade em que Jesus se faz homem. É neste contexto que o verbo divino, o verbo eterno, a palavra eterna de Deus, se encarnou e veio morar no meio de nós. Então, por esse motivo, sabe aquela expressão que Jesus ensina aos discípulos? Quando os discípulos pedem para Jesus ensinar eles a rezarem, Jesus ensina, quando rezarem, dizer Pai Nosso. E tem uma tradução que diz Abá, Pai, papaizinho querido. Né? E eu acredito profundamente, por isso que Jesus chamava Jesus chamava José desta forma. Papaizinho querido, papai. E porque chamava José desta maneira, também ensinou seus discípulos a chamarem Deus de Pai. Então, nós temos com toda certeza muito o que aprender com José. Muito o que aprender com José. Sobre Deus, sobre oração, sobre fazer a vontade de Deus, sobre silêncio, sobre palavra, sobre firmeza, sobre fé, sobre confiança em Deus, sobre amar os outros, sobre a educação dos filhos. Você, de repente, que passa por dificuldades para educar os seus filhos, já não sabe mais o que fazer para educar os seus filhos, é uma boa oportunidade você pedir a intercessão de São José, pedir que José te ensine. E com certeza ele vai te ensinar, porque ele ensinou, ele educou perfeitamente Jesus. Se você observar, olha que figura de homem bonito nos apresenta os evangelhos. Jesus, quando os evangelhos falam de Jesus, nos apresenta uma figura, né, de um homem firme, de um homem forte, de um homem até mesmo bonito, muito mais espiritualmente do que fisicamente, mas com certeza fisicamente também. E por que nós podemos afirmar isso? Porque Jesus conviveu com José e pôde chamar José de pai. E tudo que Jesus viveu, com certeza, ele aprendeu de José. Então, nós temos muitas coisas a aprender com José. Aí nós devemos valorizar a devoção a José. Eu tenho observado a iniciativa que nós tivemos aqui na paróquia de rezar o terço de São José. Cada dia, uma família rezando o terço de São José. É bonito por dois motivos. Primeiro porque, a princípio, né, aqueles que estão rezando têm um pouco de timidez, um pouco de receio de estar diante do celular rezando o terço de São José.
Então, o primeiro passo é esse, a superação de muitos, né, de poder rezar o terço, né, de pessoas que não têm, vamos dizer assim, o hábito de falar com outras pessoas e quanto muito menos falar através do celular. Então, esse primeiro passo tem sido muito significativo, porque as pessoas estão se superando ao rezar o terço de São José. Você pode acompanhar logo mais. Hoje foi às 17h30, né? Mas você pode acompanhar na página aqui da Paróquia Nossa Senhora Aparecida e você ver. Então, o primeiro passo é isso, ver as pessoas se superarem para rezar o terço de São José. Divulgando, né, uma devoção, que o terço rezado, a estrutura do terço é muito simples, mas que nos faz observar as características de José. E segundo também porque tenho tido a oportunidade de ver que as pessoas estão acompanhando, mesmo depois, as transmissões. De modo que observei hoje que tem dois ou três dias do terço rezado que já está no topo das visualizações na página do Facebook, na página da paróquia. Então, quero ressaltar e parabenizar, essa foi uma iniciativa feliz, e quisera que a gente continue isso, que a gente não pare, que a gente não faça isso só durante este ano de São José, mas quisera que a gente continue isso, que todo dia tenha uma família. Como é bonito ver a família reunida para rezar, ainda que seja do Facebook, o terço de São José. Como isso é bonito, como isso é inspirador, como isso enche o coração da gente de esperança. E quero motivar, quero continuar insistindo. Se você quiser participar, entre em contato conosco. A gente se organiza, coloca você e sua família um dia, no mês de abril, no mês de maio, no mês de junho, o mês que tiver disponível, colocamos você e sua família para rezar o terço. Um dia. Mas, diante disso, tem uma coisa que eu gostaria também de comentar, e que alguém me disse que está rezando todos os dias, mesmo não acompanhando o terço no Facebook, está rezando o terço todos os dias com a família. Está se reunindo para rezar o terço de São José com a família. Isso é bonito. A gente precisa de novo se despertar para esta realidade. E é importante a gente fazer isso divulgando a devoção a São José. Porque, como disse no início da missa, eu tenho certeza que nosso Senhor vai nos conceder muitas graças por intercessão de São José. Muitas graças nosso Senhor deseja derramar na vida nossa, na vida da nossa família, na vida da igreja, por intercessão de São José. Basta que a gente tenha coragem de pedir e confiar. Com certeza, nós veremos muitas graças e nós teremos muitos testemunhos para contar sobre a intercessão de José, de experiências que nós estamos vivendo e que irão acontecer ainda durante o ano. Então, aprofundemos a nossa devoção. Não tenhamos medo de nos aproximar com o coração filial de José. E fazer de José o nosso patrono, o nosso padroeiro, e confiarmos e também imitar as suas virtudes, imitar as suas atitudes diante de Deus. Com certeza, nós experimentaremos com muito mais profundidade as graças de Deus derramadas em nosso coração, em nossa vida. Busquemos confiantes a intercessão de São José, para que nós também possamos fazer em nossa vida a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.